94, num dia qualquer, tem uma notícia do falecimento do Represa, com um cancro aos 69 anos de idade. Depois estava uma fotografia, não sei se era dele, assim ao longe, fora, num sítio qualquer, depois havia umas colunas, depois uma coluna rachada à base, que eu acabei de publicar no lâmina, acho eu que já está publicada sobre o Japão, sobre esta história destas equivalências nas chaminés, no caso das colunas, mas as colunas, chaminés dessa casa singular das Portas de Santo Antão, que acho que já não existe, e da central nuclear, das chaminés da central nuclear do Japão, pelas linhas, enfim, e pelo movimento que foi transmitido na televisão, aquilo foi que eu ia só longe, como eu encontrei uma foto que ilustra a distância, não tinha cor, nada, estava tudo assim pastelado, mesmo também penso pela nuvem de pó e não sei o quê, que depois reproduziram também no Calatrava, na estação de metro. Isto é uma coisa. Não essas cores, aí sim cores que eram os lápis lazulis da água que se vê no Japão, nomeadamente naquela coisa estranhíssima do sifão, em que havia umas cores de lápis de lazuli e estava uma iluminação, ou foi depois, isto é até completamente chanfrante, porque eles mudaram, havia um painel, acho que esse painel também foi mudado depois, passaram de largos anos na estação, que havia um painel de surf que é de um artista, não sei de onde, dessa zona, talvez da Austrália, não sei. Havia lá um, que era o Gil, com aquela popa, não é? O boneco, que figura uma onda também, da G-Expo, uma prancha de surf no meio do mar, sozinho. Era um desenho estranho, porque foi passado a azulejo e estava lá, de um dos lados. Depois eles mudaram mas que era nesses tons de lápis de azul e as águas e o mar, o céu, aquilo era tudo uma coisa assim meio definida com essa figura. Depois mudaram a luz da estação uma ou duas vezes, porque depois a seguir aquilo já não tinha a mesma cor para esbater essa cor. Só como mudaram outra escultura cá em cima no átrio quando se sobe as escadas. Também tive um valor de leitura que eu vos dei detalhado nesse dia. Dessas notícias quando vi num cafezinho que havia ali ao pé da garra dos autocarros. E comecei a alucinar com aquilo tudo como costume. E depois mudaram isso e depois acho que mudaram mesmo os azulejos, não sei, não tenho a certeza da última vez que lá vi. Não sei se estava num lado ou no outro da estação. Do outro lado havia em frente uma coisa tipo urbanização moderna, de casas modernas altas, vagamente lembrando algumas das coisas de telheiras, que está em cima da mesa por causa também o Sharp Point nesta forma, não é? Que é sempre a forma dos Sharp Points que vem desde a Katrina 2008, New Orleans. Estão presentes essas pirâmides em telheiras. Foi a primeira vez que eu vi essas pirâmides, essas formas, antes de serem definidas como Sharp Points, nas leituras de telheiras que são sobre o tsunami de 2005. Continuam-me aqui a aparecer cá assim, um processo qualquer que é comum ao 2005 e 2011. Esses Sharp Points aqui, aí são pirâmides, pois também há uma, salvo erro assim, desse género no Louvre, não é? Que aparece no filme do Tom, dos vidros metálicos, que retomam o tema de Matrix, não é? Naquela batalha, naquilo que eu vi sozinho nas Amoreiras, em que há um japonês, não é? Há uma aliança das pessoas do bem, não é? Que estão a lutar contra aquela merda que entra por todo lado. Tem uns robôs metralhadoras e há um herói japonês. Eu estou a falar disso por causa do Sharp Points aqui, já nem sei, estou a dormir em pé. Dormi 3 horas, acordei com uma espertina enormíssima, não sei se é de porcinese, se é daqui. Depois costumo adormecer, depois lá dormi. Isto está entupido, depois dá uma esvaqueira no estômago, na parte superior, esvaqueira nos intestinos e na parte superior, é no estômago. Sai um pedaço, tipo quase flash, com dois, seria expectável, tendendo à experiência de mais de um ano de entupimento seguido. Isto
isto é chato porque altera os líquidos no corpo, de forma que o corpo depois cansa. Já fica derreada com esta merda dos procedimentos e com as obstipações. E o corpo foi deformado, alguém dizia que tinham deformado também pela deformação das imagens, das representações das pessoas. Isto também está aí um destes crimes técnicos neste culto de Madre Deus, é também a compressão horizontal, acho eu, da imagem. Ou a compressão devia ser esticada, não sei o que é que eles fizeram. As fases na Madre de Deus, onde eu estou neste preciso momento a fazer, que é o interior da pedra cúbica, visto que há também duas por trás dessas duas chaminés na central, depois há mais uma chaminé do outro lado ou duas, não é? Mas essas têm duas pedras cúbicas. Portanto, há as pedras cúbicas que não sei o que é que correspondem na central, mas que não terão água, não é? Não serão cheias de água, podem ser reservatórios de arrefecimento, não sei, do reator, não sei. Não conheço a central. O meu pai esteve no Japão, na central japonesa nuclear, não sei fazer o quê, pelo EDP, não sei se é essa, se não. E aqui a Madre de Deus é o reservatório central do aqueduto, portanto, por trás do Palácio dos Ratos. E está cheio de água, quer dizer, não está cheio de água, porque não há um passadiço superior que é onde eles estão a tocar e a cantar. E depois eu dei uma ideia para pôr aquilo, que eu tenho uma acústica de reverberação enormíssima, eu sei que era o problema disso, meter um estrado à superfície das águas para fazer concertos. Só que não dava por causa de reverberação, mas passados os anos houve alguém que meteu esse estrado, não sei o que é que lá fizeram. Um estrado de madeira que estava com uma gingada que estava a boiar sobre a pedra cúbica. É que isto já tem um valor de tsunami outra vez. O Japão, por causa de uma história estranhíssima que aparece uns dias depois da recuperação de um cão que tinha ficado à deriva numa jangada, um pedaço de madeira, não sei, e que eles tinham conseguido recuperar do mar. Há uma história que aparentemente é picaresca, não é? Mas que tem este valor. O Represas parecia refletir um bocado a base numa destas estruturas, como se tivesse sido cortada, porque parece estar. Foi o que se via, as chaminés faziam assim ao longe, não é? Portanto, parecia-se que tinha havido qualquer. Que explosão, mas elas não eram destruídas, pareciam mais dançar, não é? Ter fissuras, não é? Não sei, mas parecia-me que aqui parece quase só uma estrutura interna, uma superestrutura interna que está à mostra nas fotografias atuais que eu publiquei. Aquilo parecia ter um revestimento. Aquilo era tudo muito, sempre tudo muito manipulado, a pessoa fica logo confundido para perceber exatamente o que é que se está a passar. Eles também tiveram no Japão, só os Trovões, não sei. Tiveram na América Latina muito, né? Eles eram muito populares na América Latina a partir de um certo ponto. Estava aí o quem? O Moreno, não era? Não era o Moreno, era o. Do Nicarágua, como é que ele se chama? É o Moreno? Como é que ele se chama? Do Nicarágua, não. Com ar sorridente, não sei o quê, a falar não sei o quê das eleições postuladas. Não sei o que era. Não é o Moreno, como é que ele se chama? É o Moreno. Estou a dormir. NPE. Já tenho estas máquinas aqui. Eles aqui é muita Cuba e não sei o quê. E aos Chile acho que foram também. Não sei. O Represas, depois há uma história com os dois clipes deles, que nunca se fez. O primeiro, uma escrava que ocultou o sol, cujo storyboard ainda foi desenhado pelo Caiate. E havia os objetos perdidos, que foi uma coisa muito estranha, porque eles apareceram numa latina. Aquilo foi muito confuso. Não sei o que é que houve ali, porque os objetos perdidos têm um bocado essa ideia de coisas enterradas no deserto. Há aquela história do Popov em 93 com o Iraque.
este trata da liberdade e não sei o quê, parecia um objeto perdido ou estragado no meio do deserto, deitado na cabeça de espada também, salvo erro. É uma visão prévia dos filmes americanos, não é? E o F-16 de lupa passar por cima da Sofia, vestida a Tuareg, a dar as notícias do Popov. Qualquer coisa com os seus trovantes, eu nunca. O que eu percebi muito é que os rapazes todos muito estranhos. A última vez que estive com o Faria e com o Gil foi, salvo erro, nesse hotel onde há essa conversa ao pequeno almoço com o David, a mim Valentim de Carvalho, sobre estes clipes da Madre de Deus, que é esse hotel que era francês, não é? Ao lado do Ritz. Teve um short da rapariga a falar dos hotéis, não sei o quê. Na SPA, foi o último jantar que eu fui da SPA. Eu fiquei numa mesa cá atrás e de repente senta-se o Gil e o Faria e tem uma conversa perfeitamente alucinada, que eu nem percebi o que é que eu estava a dizer, e depois fomos embora. Depois o Faria foi da direção, acho que já havia ali uma trama qualquer, mas também tem esta realidade. Foi cultural de ser nesse hotel onde lá está o Desmadre a Deus. Já seria uma referência, mas era uma conversa. Disse-me assim, estes tão loucos, já não os vi há muitos anos, não é? Não parece que pifaram da cabeça completamente, era uma coisa. E depois levantaram-se, acho que não chegaram ao fim do jantar e foram-se embora. Amado perdidamente, de Florbela Espanha. Esse belíssimo poema. Arraiar a obsessão amorosa, quase ou neurótica mesmo, não é? Mais quase neurótica, mas não. E se calhar ela era um bocado, não sei, não a conheci, como é óbvio, que eu já mais de um século, acho, mas é uma belíssima canção. Estava aí referenciada hoje, pelo seguro, que é fã deles, ao que parece. Mas eu sempre tive coisas com, não sei, sempre uma certa distância face aos Trovante, ou eles face a mim, devia ser histórias, não é? O Luís namorou com o Zé Viana. E eu conheci-os em casa conheci o princípio aquilo em casa dos pais da Clara, daquele poema lindíssimo que eu. Antes que. Um poema só, duas letras, aquilo não é uma canção, um livro de poemas do Zé, que era. Antes que. Vem cá, dá-me o céu da tua boca, o único céu a que temos direito, antes que o touro no sangue amante. Vem cá, dá-me o único céu a que temos direito, o céu da tua boca. É um poema sincrético que eu sempre adorei e que me acompanha ao longo da vida. Eles estavam lá em casa, por causa do pai que fez as primeiras letras, depois daquilo houve uma qualquer coisa. Quando eles começaram a ter sucesso, acho que puseram um bocado de lado. Se calhar foi isso. Depois eu digo sempre as coisas como as sinto. Se calhar a partir daí eles começaram a olhar assim um bocado à distância, não sei. Não sei. Bom, por causa dos poemas, que ele escreveu as primeiras letras do instrumento. O pai da César, claro. Não sei. Depois apareceram nessa altura nos objetos perdidos na Latina e não sei. Vamos conversar sobre isto, o clipe, e também achei completamente off, não sei, já devia haver uma história qualquer, não é? Ou estava a haver um remake de uma história qualquer que tinha passado, não sei. Sei que eu estranhei. Me pareceu uma urgência, de repente tinha percebido que eu estava com uma empresa que estava a fazer música e programas musicais, música portuguesa e não sei o quê, e que tinham percebido, passado aqueles anos todos, e que queriam então um clipe, não sei o quê, por exemplo, uma coisa assim, de outros. Não sei, nunca percebi aquele grupo de rapazes. Pois há uma fotografia recente que aparece com o 125, não é? Com o retorno ao 125, que também é um enigma na letra, que eu acho que deve ter alguma substância real. Ou seja, é uma história metafórica de outra coisa qualquer. Aparecem naquela língua de areia que existe no Tejo, às vezes, que é também uma imagem
de Osaka 93 do cartaz. Não no mesmo sítio, acho eu. Mas é uma ideia de isto, numa pequena língua de terra, no qual estão as pessoas, naquele caso em 93, é o álbum da Madre Deus da digressão a Osaka, ao Japão. Eles têm uma coisa parecida que apareceu agora que eu nem me lembrava. Parece no meio do Tejo, mas não sei bem onde é que aquilo poderá ser, se é que é verdade, se não é tudo construído graficamente, como se estivessem isolados no meio do Tejo. É um bocado um dos temas do cuidado, né? Da Madre Deus, só tenho medo do grande mar, não sei o quê, cuidado, meu amor, só tenho medo. Que eu ilustrei com um cor vestido à Nazaré, aos pescadores da Nazaré. Todas as imagens antigas dos barcos da Nazaré e dos pescadores de Nazaré, que aquilo era um mar um bocado aberto e morriam. Havia mortes na Nazaré, naquele tempo, os pescadores, que tinham uma forma de vestir muito típica dos boliceiros e dos pescadores. E portanto eu fiz um coro nesse clipe com eles vestidos dessa maneira. Eu só tenho medo do grande mar. E as mulheres choravam na praia. Todos vestidos de negro quando eles estavam no mar e não sei o quê. E quando não vinham, não havia apoios sociais, não havia nada. Quando aquilo morria, o homem, a família, devia ter problemas gravíssimos para o resto da vida. Não havia seguranças. Com as quilhas, com casca e quilhas diferenciados dos barcos de pesca da costa aqui, porque havia ondas grandes ali naquela zona, elevados, não é? Um bocado quase estilisticamente, se estilizar aquela forma, parece um bocado às vezes nós catrinetas de infância. Mas eram uns barcos com as proas elevadas, não é? Eu tenho um livro, acho que chama-se Essas Fotografias num Contexto Qualquer há muitos anos, do pastor, não é? Do pastor pai, que fotografou aquilo e tem umas belas fotografias da faina marítima, como se costuma dizer, nessas praias da Nazaré, por aí. Não sei porque é que estou a dizer isto, estou a dormir em pé. Ah, agora sai do intestino, mas fica depois uma moinha, já ontem, no estômago. Ah, eu estava cá em Luís Montenegro, em Itália, ontem, não sei o quê, a comprar fragatas, uma série de marinheiros italianos, ao longe, não sei o quê. Depois estava a cascar com a Meloni, que parecia que estava grávida. Comprar duas fragatas com dinheiro. E depois houve uma notícia de não sei quem, do dirigente da CDU alemã, há uns dias antes que ia abandonar a política porque ia ser pai, e depois tinha uma formulação sobre um tema que anda para aí, que também foi introduzido pelo Ronaldo, no princípio deste crime de roubo do meu filho, das barrigas de aluguer. Só que a formulação de ontem da CDU ainda era mais esdrúxula. Era barrigas de aluguer não sei o quê. Eu nem percebi o que é aquilo. Isto é sempre problemas aparentemente de linguagem, de falta de clareza nos termos ou uma sombra qualquer sobre outra matéria, não sei. Depois estava uma história de Veneza ontem também, com máscaras, tipo carnaval, mas máscaras belíssimas, imensas, todas distintas, e se calhar todas iguais. Me parece que há aqui a construção de uma imagem de uma identidade feminina de Veneza. E no meio daquilo, no final, aparecia uma máscara, porque são máscaras, mas são máscaras com vestidos, não é? De carnaval, todas belíssimas. Me fez lembrar um clipe que apareceu aí de umas raparigas, penso que se calhar seria aquela casa da novela vague do filme, como eu vos disse, o piano e a falésia, uma confusão de grelos, como de costume, devido à beleza da nudez das raparigas, acho eu, essencialmente, ou assim montada, melhor dizendo. Não há não há problema nenhum na beleza das raparigas, não é? Acho eu, vai, é naquilo que se faz à volta da beleza das raparigas. É uma história complicada.
já não sei o que exatamente, depois meteu também Coreia do Norte a Lisa e os rádios antigos e não sei o quê, os tanques rachados de água e não sei o quê. Com os Blackpink Rose e não sei o quê. É uma coisa complicadíssima. Estendeu e embrulhou e não sei o quê. Não sei se chegou a algum desembrulho, provavelmente não, como de costume, né? Depois desaparecem estas coisas quaisquer, estas são, às vezes, até retornarem passado não sei quantos anos. E depois aparecia um vestido com uma máscara que era de lobisomem. Nesta sequência agora ontem de Veneza, que era perfeitamente desgarrada em termos estéticos e até de elaboração. Devia ter sido posta a martelo, de propósito, para dar essa noção da identidade do lobisomem como sendo da Veneza, não é? Seria a conclusão lógica ou a dedução lógica possível, mas não tem sentido, não sei. Mas eu também estava aí que eu voltei a essa história dos lobisomens pela reentrada política de seguro e não sei o quê. Não sei, como sempre, umas fantasias, não sei o quê. Está aí o Luís Montenegro a dizer que voltava de férias, não sei o quê. Estava a entrar num palácio assim com uma coisa, com um dossiê que parecia que ia entrar com uma metralhadora de Al Capone, dos tempos de Al Capone, tá, de gangsters de Itália, máfia, e me pareceu que o palácio, pelas cores, seja aqui. Deve ser em Itália, deve ser uma construção qualquer, uma ficção para variar, não é? Ali no sul da China, se consegue ver as notícias, saltam os intersticiais e não sei. Mas não pode ser. Nem pode haver publicidade no meio das notícias sociais ou políticas, ou seja o que for, porque constroem sombras complementares de sentidos, têm links, fragmentam ainda mais esta já fragmentação da comunicação sobre assuntos públicos, que são geradores de caos e de conflitos e de roubos e não sei o que, de guerras. Nessa coisa de, nessa construção aí das rosas e desse enigma que agora há aí pelo seguro, não é? Com a imagem no espelho, como eu chamei. Também está lá, zinco e zinco, não sei o quê. Não pode ser, mas está ali um texto e de repente leva uma puxada daquela e depois se clica por acaso, às vezes, por engano, ao fazer o scroll e aquilo vai para outra página, depois já não consegue voltar para trás e perde a notícia. Pode ser, tem que separar a publicidade destas coisas, dos conteúdos noticiosos. Tenho-nas lá, mas não tenho no meio, quer dizer, nem por cima, a saltar, nem a aparecer por baixo ou por cima, ou não sei o quê. Programação de fazê-las saltar até aparecer os pop-ups, assim, porque penso eu, devem associar ao scroll da página ou do papiro, não é? Que vai para baixo, depois quando chegam sempre para lá, já se está não sei onde. Não sei o que dizer, depois já não consegue voltar ao ponto, não se consegue ler meio dúzia de linhas, que ainda por cima é tudo sincrético, não é? Pela dimensão e tudo, não é? Mas isto é uma coisa terrível, não é? É a fragmentação da fragmentação das informações sobre a política, digamos. Palavra um bocado absurda, mas real. E com imenso impacto na vida das pessoas. Como é que eu lhe ia dizer? Mas dizer qualquer coisa sobre isto que era mais importante, já não sei o que. Estou a dormir em pé, estou para lá no Bagdá. Depois estava aí alguém, parecia uma voz feminina, então estava com certa angústia ontem, durante essa despertina, quando me deu. Um certo sofrimento, não sei. Se calhar está no outro lado do mundo e eu estava a ouvi-lo sofrer, sobre as vossas construções criminosas alucinantes que não pai é do MAI, é. Quando eu sempre, a última coisa que eu li dele era assim, mas se fosse agora fazer de forma diferente as obras, mas eu deixei, está tudo limpinho. Era uma frase assim deste género, está, é uma alucinação este folhetim do Maio. A mim preocupa-me a história da equivalência do carro e dos olhos, como eu disse, que estava para o meu lado antes da mesa, antes de vocês desenrolarem esta alucinação. Mas não vejo nem alucinação nenhuma eventual resposta a essa questão dos carros. Desse carro que existe aí no meio,
ou na Justiça, no Palácio, não é? Um dos dois ministérios é aquele carro, acho eu. Ah, e depois é a história dos exames, meus senhores. Eu aqui o que vos posso dizer é, eu digitalização, meti aí umas coisas que chamam scan aplicações, não? Usam as câmaras para fazer scan. Não tem nada de transcendente, ou poderia ter, no sentido em e que têm imensos sempre crimes desde o início. Estas aplicações, que são 1000, e umas funcionam melhor que outras ao passado. As primeiras digitalizações, como se chama, que é uma fotografia, no fundo é um mau trato, e são sempre estes problemas ainda por cima de linguagem que mais confundem as coisas. As máscaras dos corners, e não sei o que, começa automaticamente a comer o enquadramento. Portanto, digitalizei o quê? Digitalizei outra vez 57 páginas ou 75 páginas, que é um documento que eu entreguei à Cúria por correio, com a resenha da correspondência toda trocada. Começaram logo a comer páginas. Depois digitalizei também o canal 0, reduziram-me logo a qualidade, rebateram o texto, como agora acontece neste clipe, recorrendo desfeitos nas próprias letras escritas das notícias, das chamadas notícias, é tudo assim, fazem o que querem. E há 1000 aplicações daquelas, e umas serão melhores que as outras. Não é? Aquilo, digamos, seria uma coisa que teria a capacidade de calcular vectorialmente as letras, não é? Mas depois também tem as fotografias, quando são documentos com fotografias, e, portanto não pode ser só um código dessa natureza, mas poderia ser uma coisa que contrastasse, não é? Que tivesse uma capacidade de leitura dos próprios traços que definem as letras, o desenho das letras, e por contraste, não sei o quê, realçava até vagamente se poderia perceber, cunhar um termo de digitalização. Que não é uma digitalização, porque isto é feito com a câmara, e portanto tem a ver com a capacidade de resolução da câmara e dos aplicativos associados à câmara, que os telemóveis têm. Não é? E depois havia o quê? Depois havia umas coisas que mostravam que pareciam, onde se falava de falsidades ou da necessidade de ver as coisas digitalizadas ou não sei o quê para averiguar, mas que parecia os formulários das queixas que eu tenho apresentado nas dependências da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, há aqui uma história que tem a ver com falsificação também, não só dos meus manuscritos aqui em casa, como desses próprios documentos no sentido de que são formulários, e via-se uma imagem com um formulário preenchido, não é? Manuscritamente, que parecia ser uma coisa qualquer de exame, mas que tem esta equivalência com a Caixa Geral de Depósitos. Isto é, como sempre, o Rocio na Rua da Betesga, não é? Na possibilidade de leitura dos diferentes sentidos constelados ou assim dispostos em formas diagonais, só pedimos falsificações. Para além dos crimes bancários. Estava aí uma história também com o Ministro das Finanças a sair de um estúdio de televisão, de um jornalista que tinha sido preso, parecia que ia matar alguém. Não é? Portanto, não é um sentido talvez de falsificação, porque era a história, depois dizia umas coisas completamente alucinadas, da segurança bancária existente. Não há segurança nenhuma. Umas coisas do além. A pessoa vê estas coisas, para além de ter que peneirar e ver esta palhaçada, não é? Estes layers de palhaçada, que são sempre enigmáticos e têm sempre correspondências com crimes mais escuros e pesados. Além de ter que fazer esse trabalho, depois é folhetim, hoje é assim, depois daqui a uma semana já tem outro folhetim, você tem que manter na cabeça o folhetim anterior, porque todas as notas entretanto já são alteradas, as fotografias e não sei o que, até acho que os detalhes das rodas brancas nessa sessão com o seguro já estão trocadas. Aqui a foto que eu tenho. O número das rosas ou as cores entre o número das rosas brancas e das amarelas. De um dia para o outro. Isto. O que é que eu ia dizer sobre esta coisa das falsificações? Da segurança? Não há segurança nenhuma. Não há abstratos, agora vos mostrei. Manda mostrar-te ao Almirante Reis a propósito de quê? Da dependência do Almirante Reis. Isto é uma confusão. É assim, mas não há segurança nisto. Quer dizer, não há segurança nestas tecnologias. Só pode-se esperar crimes e confusão. Seja necessários, ou seja,
Depois estava esse da acho que é da educação. No Parlamento também assim parecia que me queria comer, ok, eu vi essa fotografia e depois não sei o quê. Ontem estava, como se tivesse chegado à conclusão que de facto aquilo tinha sido falseado tudo ou não sei o quê. Então, acho que estão a falar diretamente ou metaforicamente de saberem que estes crimes aqui, sob os meus manuscritos, continuam a ser produzidas falsificações, porque entrou aqui, levam as folhas e depois falsificam e depois tornam depois as folhas falsificadas. Isto não pode ser. Não se pode entrar em casa das pessoas sem autorização nem permissão. Mas, senhores, regra 1. A República e os órgãos da República têm que pôr isto a funcionar. As pessoas não podem ter nada em casa. Não tem segurança nenhuma, porque eu também em casa, não sei se são os manuscritos que metem veneno na sopa. Ou no vinho, como acho que meteram no outro dia outra vez. Ou na sopa também. Pelas dores consequentes, não sei o quê. Ninguém consegue viver assim. Aplicações para fazer todas as distâncias em lote, em grande quantidade, não é? É complicado, tem que haver um automatismo. Eu encontrei uma ou outra que faz mais ou menos isso, que é uma pessoa que tira uma e assume dentro de um documento onde vai ficar tudo junto, não é? Seja um docs ou seja outro qualquer fecheiro. Depois tira a segunda, fica abaixo, a terceira abaixo, a quarta, não é? E chegava-se ao fim. E tinha-se um livrinho de 57 páginas bem digitalizados na ordem sequencial com as fotografias boas, mas passado 2 dias já faltavam folhas, já estavam as folhas trocadas, já aparecia códigos de separação de múltiplas imagens dentro de uma página, que torna ilegível e com os crimes de resolução cirúrgicos, ou de falta de resolução cirúrgica para não se determinadas partes. É a canjana isto. Estava todo vestido de vermelho. Tinha acabado de falar desse silêncio com que o Chaves apareceu e apareceu cá, com um lenço vermelho assim, e depois com as pontas todas meio chipadas, não era? Parecia um rabo de gato assanhado vermelho que se tinha enrolado à volta do pescoço, não é? Mas era engraçado vê-lo com aquilo. Lembrei-me de outra vez do Chaves e desse silêncio dos Chaves, por causa de ver esse homem da Nicarágua. Não sei o que é que se passa na Nicarágua. Deve existir. Já não será mal. Não sei. Estava a pensar que essa história de 93 e das modas, eu não sei se não seria uma rapariga da Nicarágua, que depois nunca mais encontrei porque vive na Nicarágua, que não é aqui ao lado. Sei lá eu. Ou será um modelo da Nicarágua, sei lá eu. É só sombras. Me dirá a vida é um teatro de sombras. É em parte, o problema é que está toda a gente a que fazê-las também, ainda por cima, está a ver, em vez de esbaterem as sombras para que a luz possa reinar. Todos os dias, sombras e sombras e sombras. Vi essa fotografia ele entrar num palácio, como digo há um bocado, com umas folhas assim, pela posição dos braços e do movimento, parece que alguém que vai chegar com uma metralhadora numa sala e. tipo gangsters na Itália, tipo máfia italiana, mas nem bem verdadeiramente é mais o universo americano de Al Capone, não é? O último concerto que eu vi dos Estudantes foi um concerto num campo pequeno, numa altura como perturbada aí politicamente pela relação. Pois também havia ontem uma história já, não é? Apreciei um homem dos Construturbos, ou não sei o quê, dessa história do mar, que é a empresa, não é? Barcelos, não é onde há aquele ritual do galo à volta da igreja, que eu filmei nos fatos também. Esta parte é que me começou, o que é que se passa aqui agora? E com um discurso a apelar aos patriotas do PSD para checar os movimentos com instruções. O que é que as pessoas fazem, o que é que contactam. Isto parecia um tipo de preco, não sei o que, outra vez, não é? Mas nem me lembro, no preco não, eles faziam isto, mas não diziam estas coisas. Agora fazem isto, nem dizem, e continuam a fazer uma escala que nunca se viu. São esquemas de controle elevados, são crimes. São começos de crimes, depois arranjam confusões e matam pessoas. Era uma coisa perfeitamente alucinada, esta parte dos construbos. Tem a ver com tubos, não é? Qualquer coisa nessa palavra da empresa, o nome da empresa. E os tubos estão em cima da mesa desde a história de 87, do sonho premonitório com os tubos Andy, que depois se tornam elementos de 9 de 11, não é? E até recentemente com os... roubaram-me aqui as lâmpadas de tubos. E há 2 anos aparecem as lâmpadas nesse edifício. No Natal, esta coisa é impossível. Mas isto é tudo assim, fazer o que querem, ninguém
respondem a lado nenhum de uma forma ou outra, do princípio ao fim, clarificando, então aquilo não tinha sentido nenhum, gastar há imenso dinheiro por trás disto, não é? Aquele edifício que estão a construir é enorme, é enorme. E estava tudo cheio de tubos, lâmpadas solares brancas por dentro, no oceano, em todas as divisões, em todos os andares. Aquilo podiam estar, não sei, 500, 600 ou 700 lâmpadas solares daquela. Para construir uma história que depois tem no Maranhão, que é no final da rua, na avenida, é o sangue, e os LEDs que mudavam para fazer sangue, e depois no outro dia já estava a disfarçar, já não era sangue, libelo, que é um helicóptero, morreu não sei o quê, etc. É o que dá, mas há dinheiro, alguém teve que ir lá para os tubinhos, alguém tomou a decisão por aqueles tubinhos, alguém terá eventualmente tentado justificar perante não sei quem, que era uma iluminação de Natal, que eu não creio, não é? Portanto, aquilo tinha uma intenção qualquer. Não é? Outra, está a ser todo roubado a quem querem, do país, às empresas, aos bolsos das pessoas, têm casa a dormir. E por outro lado, o que se vê neste Vietnã global, local, as coisas que se passam aqui, tem, por exemplo, esta tem valores de Nova Iorque, não sei o quê, é que se gasta há aí gente organizadamente nesta construção de sombras que tem que estar a gastar pipas de dinheiro. Por um lado, tudo é roubado, e depois há uns malucos quaisquer, não sei, na melhor das hipóteses, então, se não é terrorismo, que gastam pipas de dinheiro por aquilo que se vê destas extensões. Então mudam os estádios. Eu acho que não sei se mudaram esses estádios no interior do metro lá da Expo, mas mudaram uma escultura, não sei, tudo isto custa uma pipa de dinheiro, são esculturas grandes e não sei o quê. E tem que passar pelas entidades gestoras do metro e não sei o quê, não é? Ou se calhar fizeram quando estava toda a gente a dormir, ninguém deu por nada, foi. Se calhar as pessoas só perceberam que a escultura mudou passar 30 anos. A sombra também construída com o Paulo Portes Nenhum. É aí que eu acho que os mostrei, não sei, no recente online e nos nossos pasquinhos do inferno, da sombra, com a iluminação, ou não sei que efeito, parecia que estava mesmo, era um lobisomem, não é? Acho que também construíram também outra vez essa história do lobisomem, não sei onde já. Aqui em proximidade, mas por causa desta linha agora de ontem, onde estão de Itália, não é? Aquela máscara e fato de lobisomem era muito fora da qualidade mediana. Se virem esse vídeo, eu pus na playlist, não sei se não lá estará um vídeo igual, não é? Ponto. Eles depois mudam as coisas todas para disfarçar, mas havia um lobisomem. Eu disse, esta máscara e este fato não tem, estão destoando aqui, mas como se fosse um lobisomem em avenida, não é? É assim do além. Olha, alguma rapariga do Erasmo, de Itália, não sei. Mas cá foi morta, não sei. Esta não, porque estas daquelas rainhas dizem que era da zona de Palermo, ou de Sicília, não é? Não é Veneza, não sei. Era a informação que eu estava, não sei se ainda tenho essas fotografias da bota e do tremor recente, são 5 tremores de terra nesta sequência. Portugal perdeu e foi posto fora, não é? Do campeonato. É sempre a mesma coisa. Quando há pressão, quando chega aquele momento, há sempre um que perde a cabeça e faz falta. Foi expulso, ou não sei o quê, não é? Estes jogadores portugueses nunca conseguem manter a calma quando a pressão aperta. Há sempre um que rebenta. Os caras fizeram arrebentar, sei lá eu. Fiquei furioso com isso. Foi a falta depois de perderam o jogo. Acho eu.